Oi, gente! Chegamos a mais um episódio do nosso B6 Podcast. Sejam todos bem-vindos. E como eu falo, a nossa prioridade aqui é contar histórias. Histórias que de alguma forma se conectam com o esporte também. E hoje eu tenho um apaixonado por futebol, apaixonado por esporte, mas apaixonado especialmente pelo Verdão, que conecta com a minha história. Mas Thiago Rosignoli, talvez você, que seja também um apaixonado por arte, já tenha escutado esse nome. Se não escutou, já pesquise por esse nome, porque ele é uma das principais referências artísticas. E a gente vai falar sobre arte, futebol e como tudo isso se conecta para contar a história, então, deste grande personagem. Ele que assina o nosso cenário também. Thiago, que bom ter você aqui. Poxa, pra mim é uma honra. Antes de tudo, é uma honra poder estar dentro da equipe, no cenário, né? Obrigado, fico muito feliz, sabe que sou seu fã há muito tempo. Desde que quando você cobriu o Palmeiras, né? E por mim, se você quiser falar só de Palmeiras, a gente deixa a arte de lado até, porque Palmeiras é paixão, né? É a arte do Palmeiras, porque o Abel Ferreira tá produzindo monumentos históricos e arte também, quadros, obras históricas. Pura arte, isso vai ficar pra história, acho que é a terceira academia, com certeza. Esse é um artista. Então, a gente mostra aqui no nosso dia a dia, nas nossas gravações e muito mais nas redes sociais, esses elementos do cenário. Alguns toys que a gente colocou hoje em cima da mesa para você ver direitinho, aqui no take, no detalhe. Mas atrás também, o capacete é uma das referências, tem outros toys. E aí, essa é a minha primeira pergunta, porque você tem esta alma palestrina, mas não foi através do esporte que começa a sua trajetória na arte. Depois você consegue realizar sonhos dentro do esporte. Como que começa, como que surge o artista Thiago? Bom, é até difícil falar numa linha do tempo, né? Eu brinco que o artista, ele já nasce artista, né? Como toda criança brasileira, acho que 90%, meu sonho era ser jogador de futebol. Meu pai foi goleiro do Palmeiras de salão. Nome do pai, vamos registrar. Marcial, conhecido como Pança, campeão brasileiro de 80, de juniores, se eu não me engano, jogou com o Vander. Chegou a ser do quadro da seleção. Na época, o futsal, ele era amador, né? Então, o trabalho foi mais alto quando eu nasci, ele acabou desistindo da carreira. Chegou a jogar em campo, mas ele era um goleiro baixo pra época, né? Ele tinha 1,75, alguma coisa assim. E chegou a jogar no Palmeiras, no São Paulo. E, querendo ou não, fui nascido e criado numa família palmeirense, né? Sócio do Palmeiras, louco por futebol. Meu sonho era jogar no gol, ser como meu pai. Acho que foi um pouco de falta de sorte e principalmente acho que de habilidade, né? Se eu fosse tão bom assim, acho que eu tava jogando até hoje, né? Todo mundo tem a história, eu quase fui jogador. Então esse quase fui não foi só sorte, não. Acho que faltou um pouquinho de empenho ou talvez um pouquinho de habilidade mesmo. Mas eu posso te garantir que eu sou apaixonado e adoro jogar futsal, gol é minha paixão, assim. A arte era uma brincadeira de criança, eu sempre flertei com a arte, sempre gostei muito, ironicamente, de bonecos, né? Eu sempre colecionei bonecos e eu gostava de fazer muitos testes quando eu era criança. Minha mãe é prova, vai comentar a qualquer momento aí que eu quebrava meus brinquedos, meus carrinhos, meus bonecos pra ver como funcionavam as engrenagens, como era a montagem deles e acabava misturando muita coisa. Eu pegava a cabeça de um boneco, o corpo de outro, às vezes misturava carrinho com boneco. E isso, de alguma forma, ficou no meu DNA para o que é a minha arte hoje, né? Então, assim, precisar quando o Thiago deixou de ser o sonhador de futebol, quando ele passou a ser o artista, é muito difícil. Mas, assim, sempre flertei, né? Entre a paixão pelo futebol, a paixão por arte, os meus bonecos, esse mundo encantado em que eu fugia da minha profissão. Porque eu sou administrador formado e trabalhei 2 anos no mercado financeiro, né? Então, a arte e o futebol era o meu momento de prazer, onde eu esquecia do dia a dia, do trabalho mesmo, e hoje o futebol continua sendo o meu maior hobby, né, minha maior paixão, e a arte acabou se transformando como o meu trabalho sem querer, vamos dizer assim, né? E a primeira pergunta que você me fez quando você chegou aqui, você tá feliz, tá curtindo essa fase de fazer o que você ama, de poder apenas topar projetos que você escolhe ali, em que você vê nascer. Porque eu saí de uma emissora depois de 12 anos, né? Como todos sabem aqui. Você é referência numa emissora que é referência, né? E você também sai dessa zona mais confortável, que é o mercado financeiro, onde você tem uma trajetória, onde você tem um sucesso, porque a gente sabe que a remuneração, você tem uma vida mais estável, certo? Sim. Pra ser um artista, num país que tá aprendendo a valorizar a arte e que ainda
fica muito atrás de vários países. A gente tem referências artísticas aqui em todos os segmentos. Seja o artista grafiteiro, o pintor, o ilustrador, ou o artista cantor, o ator, mas que internacionalmente a gente vê como é diferente assim o tratamento ao artista. O artista brasileiro, às vezes, ele é muito mais valorizado fora do Brasil do que pelos próprios brasileiros. Então, como é que é fazer essa escolha de sair de um lugar confortável, que é o mercado financeiro, para ser um artista, viver de arte? Eu sempre fui movido a desafio, né? Eu entrei no mercado financeiro por acaso. Aconteceram muitos acasos na minha vida, né? Na verdade, não é acaso. É o destino que nos leva, eu acho, sabe? Sim. Eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte. Muita sorte. Mas, como diria Picasso, né? Toda vez que a sorte me procurou, eu tava trabalhando. Então, assim, eu sou movido a desafios. Isso parece meio piegas falar, mas é sério, assim. Tipo, eu estive no mercado financeiro durante 12 anos. Trabalhei nos 6 maiores bancos do país. Eu tinha um trauma de infância com o inglês, morri de medo do inglês. Eu não sosseguei enquanto eu não fui morar em Londres e trabalhei numa empresa fora, aprendi o inglês lá. Tive esse período lá. E depois, quando eu voltei, eu queria novos desafios. Tinha uma nova promoção, eu ia morar de vez no exterior, né? Tirei meu passaporte português, tudo. E minha arte, enquanto hobby, ela tava andando, né? Eu sempre fiz ela como hobby, ela começou a crescer, comecei a ganhar exposições. Fui convidado para uma exposição em Nova York, no Sorro. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar os dois sonhos, né? Eu comecei a ver que era factível para mim arriscar a ser artista, a trabalhar com isso, não ser só meus momentos de lazer, porque eu já precisava de muito tempo dedicado para conseguir entregar tudo que eu me propus a entregar. E, ao mesmo tempo, eu estava numa fase no mercado financeiro que eu precisava entregar tudo de mim, porque eu estava em algumas transições, em voos muito altos, né? E quando eu tomei a decisão, alguns colegas de trabalho, inclusive, chegaram a falar: meu, mas você é maluco, né? Você vai largar uma carreira que você já tem sucesso para uma outra que é totalmente diferente no país e que você não tem o mesmo prestígio, né? E essa questão do desafio que me moveu, porque eu sempre falo, acho que até é um senso comum, né? Entre vários empreendedores de sucesso. As pessoas, elas procuram muito a segurança. E algumas poucas pessoas procuram a liberdade. É difícil você ter liberdade e segurança, né? Ou você tem um, ou você tem outro. E eu comecei a primar pela minha liberdade, pelos meus desafios, pelo fazer diferente. E aí eu comecei a usar tudo que eu ganhei de experiência nesses 12 anos no mercado financeiro na minha arte. Então, acho que foi uma grande oportunidade que eu tive, assim, de largar tudo e falar: não, eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui nessa minha faculdade da vida durante todo esse tempo e vou aplicar isso na minha arte para ver até onde vai dando certo. É um grande laboratório, né? A gente vai criando novos projetos, criando novas oportunidades. E toda essa visão de todos esses anos no mercado faz eu enxergar coisas diferentes do que uma pessoa que é 100% artista ali a vida inteira enxerga. Nem melhor, nem pior. Apenas visões diferentes. Eu acho que é isso que acaba assinando meu DNA, né? Assina a minha arte. E você acaba sendo um artista com uma visão comercial também do teu produto. Ou seja, não é só o admirador de arte, o cara que gosta de ter essas peças exclusivas ou itens customizados, mas também uma forma de conectar com as marcas que querem, de alguma forma, agregar valor ao cliente de um jeito diferente, ou ao colaborador. Como que isso acontece? Então, a gente está falando aqui, McDonald's, Água de Cheiro, é isso? Isso, Água de Cheiro, Havana, Nivea Man, Red Bull. Eu fiz várias intervenções para várias marcas, né? A Robertet, que é uma casa de fragrância importante francesa. Assim, antes de tudo, é legal voltar um passo atrás e falar o que eu acredito que seja arte, né? Para mim, a arte é uma forma de expressão. E quando você é muito comercial ou pouco comercial, não necessariamente é melhor ou pior. Algumas pessoas acreditam que você ser um artista comercial é ter menos qualidade, e eu respeito. E algumas pessoas querem ser 100% comerciais e não ligam tanto para determinadas técnicas, histórias. Eu por ser um artista, eu me considero um artista mais urbano, mais moderno, mais popular, assim. Então, eu tento flertar com os dois mundos, assim. Eu quero sempre estar estudando, criando novas técnicas, entendendo da história da arte, do conceito, mas eu tento aplicar isso de forma muito corporativa hoje. O que eu procurei fazer? Criar artes que o consumidor Thiago queria enxergar nessas marcas. Porque, assim, enquanto mercado financeiro, eu via... Inclusive, quando eu fui desenvolvedor de mercado e tinha que fazer eventos como o Febraban, como o CIAB no país, né? Eu criava estandes e eventos para minha empresa. Eu procurava muitos artistas e muitos caras para fazerem intervenções diferentes do que eu tinha de apresentação para chamar atenção. Para sair do comum. E aí, quando eu me coloco como um artista trabalho mesmo, eu falo, pô, legal, eu vou ser esse cara que eu procurava. Então, eu comecei a trazer soluções
corporativas com a minha arte. Então, citando nomes, né? Na Havana, ano passado a gente fez todas as embalagens comemorativas da Havana. Então, toda a embalagem da Havana, ela era assinada e era um item colecionável, era um item presenteável. Qual que era a solução ali? Fez com que a Havana pudesse, no Brasil, mudar o branding dela, sair um pouco do minimalismo, trazer um pouco de arte, contar um pouco da história dela, porque a gente colocou algumas referências como o Caminito, que é a matriz dela e tudo mais. E aí você acaba agregando um valor a mais naquele produto. O produto da Havana já é reconhecido como de qualidade e um ótimo presente em épocas especiais. Independente do Thiago, aqui quem está falando não é o ego Thiago, eu estou falando o empresário. Você tendo um artista assinando e colocando uma peça exclusiva, numerada, você agrega valor àquilo. Você cria um presente diferente, você tem um valor agregado diferente para aquele produto. Ele não é mais só aquele produto, por exemplo, um panetone. Ele é um presente especial para aquela data. Então, eu comecei a criar esse tipo de collab com as marcas, né? Então, uma ação especial, por exemplo, um caso que eu adoro falar. Algumas marcas de computadores, elas estão criando computadores gamers para várias celebridades, vários influencers. Não, peraí só um pouquinho. Aí você tem que ter um anúncio especial. Vamos lá. Eu quero que ele cite aqui 2 nomes de pessoas que ele criou o computador, a customização. Vou falar um do futebol e um do eSports. O Neymar e o Gaules. O Gaules hoje é uma das referências no eSports hoje, né? Tem a parceria com a Red Bull, é um dos caras... Eu brinco que ele é o Galvão Bueno do Counter-Strike, né? Ele é a maior referência hoje e um dos maiores streamers do mundo no eSports. E o Neymar dispensa comentários, né? Eu ia comentar justamente dele. Essas empresas, inclusive a que fez parceria comigo, que é a Horus, eles fazem alguns computadores patrocinados para essas celebridades, para esses caras que têm muito engajamento nessa área, que querem ter um computador diferenciado e que trazem retorno de mídia. E aí, esses caras têm de tudo. Eles têm tudo de especial. Eles já têm... Todo o setup deles já é o melhor possível. Então, como destacar esse setup, né? Como destacar esse computador? Eu crio arte exclusiva para esses caras. Então, qual é o valor agregado do Thiago para a Horus? Não importa que ela vai dar um computador de 50, 100, 200 mil pro Neymar. O que ele precisa também é ter algo exclusivo que é feito só para ele. Só ele tenha. Só ele tem. E aí, qualquer um pode ter um computador. Tendo dinheiro, tendo dinheiro, eu compro... Eu até brinco com carro antigo, né? Por que muitas pessoas gostam de carro antigo? Você tendo dinheiro, você compra o carro que você quer. Agora, aquele carro daquela série especial que só tem 3, você só vai ter se um dos 3 querer vender. Eu brinco, é uma das minhas paixões, né? Eu tenho um Golf 94, que eu brinco, né? Eu conheço... Ele é um GTI Champagne. Eu conheço só 3 inteiros no Brasil. Então, assim, o cara pode ter o dinheiro que ele quiser. Se eu ou os outros 2 donos não quiserem vender, ele nunca vai ter aquele carro. Não é questão de dinheiro, né? É questão de curtir o carro, de ter aquela familiaridade. Essa exclusividade que é o legal para esse tipo de produto. O Neymar tem um computador que foi pensado para ele. O Gaules a mesma coisa. Agüero, Suárez, todos esses caras têm uma parte da história deles contada naquele computador. Então, acho que é esse tipo de valor que eu tento trazer diferente com a minha arte para um produto. Então, acho que é isso. Alinhar essa coisa da arte, do específico para a pessoa, do especial com um produto que está sendo criado para ela. E Ti, como que foi esse trabalho com o Neymar? Teve uma curiosidade depois, que ele gostou tanto. O que aconteceu? Neymar, se eu exagerar, você me corrige aqui, então esperando seu comentário. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, a gente se falou só pelas redes sociais e tal. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a primeira ação que eu fiz pro Neymar, que foi esse computador, a Horus, ela tinha uma missão, né? Ela ia criar 2 computadores exclusivos para ele, porque ele estava se destacando com Counter-Strike, com Among Us e alguns outros jogos, né? Todos sabem, ele mora em Paris e passa férias no Brasil. A solução que a Horus encontrou foi, vamos fazer 2 computadores top de linha de última geração pro Neymar. Um no Brasil, um em Paris, um na França. O que a gente pode fazer? Bom, vamos então chamar 2 artistas, um francês e um brasileiro, cada um pintando o seu computador para ele ter os 2 computadores customizados. A minha sorte, né, que era na época do Natal, ele estava vindo pro Brasil de férias. Eu criei o computador dele e entreguei. Eles entregaram para ele. Teve antes, vou até contar um parênteses. O que aconteceu foi o seguinte, eu criei o computador dele e o grande destaque era o logo dele. Que eu achava o logo dele sensacional, que era o NJR, que o N era o 11 e tal. Eu acho um dos logos mais legais que eu já vi no esporte, né? E no dia que eu entreguei o computador para ele numa terça-feira. Entreguei pra Horus montar numa terça-feira. Na quarta, a Puma anunciou o novo logo dele.
que é aquele novo que tem o N grande e o R em cima e o J embaixo. E os caras entraram em desespero, me ligaram e falaram, Thiago, e agora? Como que a gente vai entregar o computador pra ele? Já tá defasado, tipo, ele acabou de lançar um novo logo. Isso vai ser péssimo, né, pra imagem. E um processo pra eu criar um computador desse geralmente demora 15 dias. Parte técnica, né? Não só pintando, mas assim, não só criando. Mas entre pintura, envernizamento, polimento, a curagem do verniz, leva um certo tempo. É um material especial também. Até por causa da alta temperatura, pra também criar durabilidade, ter aquele brilho, né? E aí eles entraram em desespero, me ligaram. Foi bem na época que ele tinha lançado o Python. Tanto que o principal destaque na frente do computador é o Python grandão e tal. A gente achou que ia ser viral, né? Quando aconteceu esse episódio do logo, o pessoal ficou em desespero. Aí me ligaram. Eu tenho um sócio, o Daniel, que trabalha comigo. Ele é especialista em funilaria. Ele cria bikes customizadas e tal. E eles me ligaram desesperados, putz, e agora? A gente tem esse computador com o logo defasado, o que a gente faz? Eu liguei pro Daniel e falei, o que a gente pode fazer, tecnicamente falando, para reduzir esse tempo para 3 dias? A gente fez uma reunião infindável do que fazer, como criar. Peguei o computador de volta e consegui fazer uma intervenção que eu consegui tirar um logo, colocar o outro sem perder as características, todos os outros desenhos do PC, e entregar ele em 3 dias. Então, assim... Você conseguiu atualizar o logo? A gente conseguiu. Que loucura! Conseguiu. E assim, qual que foi o mais louco? Acho que surpreendeu muito o staff dele. Porque o logo novo dele, até então, era surpresa. Era um segredo de mercado. Uhum. E ninguém nem tinha uma dica que ele ia trocar de logo. A Puma não tinha anunciado nada. O anúncio já foi. Neymar troca o logo. Tanto que eu nem sabia que o logo NJR era da Nike. Eu achava que era dele e a Nike usava. Porque a Nike tinha um logo dela, do Neymar. Uhum. E aí a Puma repaginou, foi com um designer super famoso. E tem todo um conceito super legal sobre o novo logo, o porquê dele. Tem vários estudos sobre esse logo. Virou um case enorme no mercado. Então, assim, voltando, né, aterrissando, eu entreguei o PC pra empresa na terça, eles iam entregar pra ele no sábado. Eles me devolveram na quarta, eu consegui entregar pra eles na sexta pra montar e entregar no sábado. Que loucura. Imagina na cabeça dele, que não sabia que nada disso estava acontecendo, o PC era surpresa. Ele sabia que ia ligar um computador, mas não sabia que tinha uma arte de um artista que ele nem conhecia, na real. Quando ele recebeu o computador, imagina, ele mudou o logo na quarta. No sábado ele recebeu um computador com os logos novos, tanto na frente quanto na lateral, em destaque. Ficou louco. Falei, cara, como é que vocês fizeram isso, né? Esse era o burburinho. O staff questionou, né? Ah, não. Aí eles mostraram a foto do antigo, a foto do processo que eu fiz pra mudar o logo e ele pronto. E o staff em si ficou louco, ensurdecido, assim. Tipo, eles não acreditavam que eu tinha conseguido mudar. O Neymar gostou, achou legal. E até então eu falei, pô, legal, missão cumprida. Ele passou as férias no Brasil. Quando acabou as férias, acho que foi em janeiro, fevereiro, não vou lembrar agora, o diretor de marketing da Horus me ligou dando risada. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, o Neymar pegou seu computador debaixo do braço e levou pra Paris. Eu falei, como assim? Ele falou que ele quer esse computador, que ele gostou das especificações técnicas, ele tá jogando, tá adorando, e ele gostou da arte, ele tá levando pra Paris. Eu falei, e agora? Ele falou, agora a gente arrumou uma baita de uma briga lá com a diretoria da França, porque eles queriam fazer o computador de lá e eles não vão ter o computador lá. Vai ficar em stand-by. Ele falou que é esse, acabou. O Neymar pediu, vai ser esse. Beleza, tem aquele orgulho, passou um ano. Em 2021, perto do Natal de novo, o diretor a gente fez várias ações, fez ação com a Red Bull, com o Gaules, com o Soares, Agüero... O Agüero e o Soares foi depois. Foram todos depois. O Neymar foi o segundo computador que eu fiz com a empresa. O primeiro foi The Darkness, que é um grande influenciador de esportes, um grande jogador de esportes. Em seguida já foi o Neymar e o Gaules, assim, foi em seguida, os três referências, assim. E aí, durante esse ano, depois do Neymar, eu fiz vários computadores, tanto para marcas quanto para influencers, para Horus, né? Quando chegou no Natal, de novo, era, sei lá, dia 15 de dezembro, liga o diretor de marketing da Horus, o Juan, abraço o Juan, ele me liga rindo e falou, Thiago, tem uma novidade, eu não sei se você vai querer festejar ou me matar. Falei, fala, Juan. Ele falou, olha, o Neymar tá voltando pro Brasil, você sabe que ele adorou seu computador, ele pediu para você customizar o novo computador dele. Falei, nossa, como assim? Ele gostou muito do que você fez e ele quer um novo computador com a sua arte. Aquele que a gente estava devendo de Paris vai ficar no Brasil, porque ele levou do Brasil para lá, o de Paris a gente vai montar outro aqui, você que vai pintar. Falei, nossa, sensacional, que honra, legal. Quando que a gente vai montar? Ele, cara, eu tô te mandando hoje, você tem 3 dias. Falei, porra, não dá, não tem como. Aí começamos a discutir, eu falei, não existe possibilidade de eu criar para ele. Ele falou, cara, é o Neymar, você se vira. Ele falou que ele quer e se você não pintar, você sabe que você vai se queimar com o cara. Falei, porra, meu... Cara, assim, porque tem uma questão técnica mais do que uma questão criativa. Porque assim, a criativa... Eu já sabia, assim... Tem caras que você já sabe que você quer pintar pra ele. O Neymar... Quando eu criei o primeiro PC dele, eu tinha, tipo, 5 ideias.
Você tem as 5 ideias e vai tentando... Fala dos vai elementos reduzindo. que você colocou ali um pouquinho. Qual que foi a minha ideia inicial nesse primeiro PC? Eu tive várias ideias de vários layouts diferentes. O que ganhou pra mim? Buscar a memória afetiva dele. Como eu falei no começo, né? Esse nível de celebridade, ele tem tudo que ele quer. Tudo ele já ganhou. Ele precisa Mundo aos pés. Ele precisa de algo diferente, algo que... E aí, onde eu brinco? Eu brinco com a memória afetiva deles. Eu tento pegar alguma coisa no começo da história, eu tento colocar elementos que ele goste, que poucas pessoas saibam, de repente, ou coisas muito populares que todo mundo sabe. Então, o que eu fiz? Em vez de eu fazer um layout extremamente visual pra ele, algo muito bonito, eu fiz algo mais simples, com vários elementos que pegam a memória afetiva dele. Então, por exemplo, no computador dele, eu fiz a base com vários nuances de azul, porque ele gosta muito, e eu tentei puxar um pouco pro Paris, sem falar que era o Paris, porque se ele mudasse de time, ele mantinha o PC. Coloquei. No Barcelona tinha o azul também. Coloquei camisa 10, eu coloquei a insígnia da Olimpíadas, porque ele tinha acabado de ganhar a primeira Olimpíadas, isso foi um marco na carreira dele pro Brasil, ele tatuou no pulso, acho que foi no pulso, né? Eu coloquei uma arma que ele adora no Counter-Strike, eu coloquei o logo do Counter-Strike, que é o jogo que ele mais estava jogando. Eu fiz o Among Us, é um jogo que ele estava curtindo muito na época. Eu fiz meio que uma caricatura dele, do Among Us, então eu coloquei um moicaninho verde no Among Us rosa que ele gostava de jogar. Eu fui pesquisando coisas dele e fui colocando desenhos aleatórios no PC dele. E o que eu coloquei mais destaque foi o Paitaon, que tinha acabado de sair na mídia. Ele tinha acabado de viralizar aquilo. Tava todo mundo naquela época do Paitaon. E o grande, acho que sem querer, de novo na sorte que eu te falo, a cereja do bolo foi a mudança do logo. Mas é competência também, porque você pesquisa, você conecta, você vai atrás. Então, e tem uma preocupação da própria marca também. Porque a marca quis atualizar. A marca poderia ter pensado o seguinte, vamos entregar defasado. Afinal, faz parte da história, não dá tempo. Mas a marca também teve essa preocupação, essa sensibilidade de te propor o desafio. Sim, até porque, vendo, de novo, eu sempre tento me colocar como o cara que tá recebendo a arte, o consumidor daquela arte. Pro Neymar, se ele recebesse o logo dele, eu não acredito que ele ficaria decepcionado. Mas não teria dado principalmente pro staff, eu não sei como foi a reação dele, eu não tava. Mas assim, o que eu tive de feedback do staff dele, ver o novo logo foi uma surpresa. E ter algo customizado nesse nível, o que gera essa felicidade é a surpresa. É a conexão com esses elementos, mas a surpresa tem que tá presente. Porque se for algo já esperado, você fala, pô, legal, bonito. E eu não faço... As minhas artes não são pra ser bonitas. Fazer lá uma bola de futebol só, entendeu? É óbvio. É óbvio que, por exemplo, esse é um ótimo exemplo. Óbvio. É óbvio que tinha uma bola de futebol lá. Mas ela era só um elemento ali pra conectar todo o resto. Tinha a bandeira do Brasil, porque ele tá sempre conectado com a seleção. Ele se diz muito patriota, ele fala que o sonho da vida dele é ganhar a Copa do Mundo com a seleção. Ele não quer onde nada ele acima sente disso. muita vontade. Então, assim, tem que ter a bandeira do Brasil? Tem. Tem que ter a bola? Tem. Tem que ter Counter-Strike porque ele joga? Tem, mas não é só isso. Tem que ter os outros elementos pra que conte essa história, né? É um pouco disso. E, assim, tive que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, qual é o caminho óbvio? Pô, coloca os símbolos dos clubes que ele já jogou. É legal, ele vai curtir, beleza. Ele sai do Paris e vai pro Manchester, e aí? Como é que a gente atualiza isso? O PC já ficou defasado. Então foi a primeira ideia que os caras deram. Pô, faz em cima do Paris Saint-Germain. Falei, legal, na próxima transferência ele resolve sair e acabou o computador. Não vai mais usar e então, não vai poder... Tudo isso eu penso, assim, tem que ter essa surpresa, tem que ter conexão, mas você tem que pensar coisas que vão fazer com que esse computador seja atemporal. Acho que esse é o detalhe, assim. E essa coisa do time é uma loucura, né? Porque... A gente foi gravar na casa do Ronaldinho Gaúcho, no Rio. E ele teve uma história absurda com o Flamengo. Só que ele estava voltando pro Fluminense. Então, e todos os quadros, as referências na casa dele eram de Flamengo. Porque ele estava no Rio. Então, é um cuidado que é necessário se ter, assim, também, né? Com relação aos símbolos. E de alguma forma, contar mais a história do jogador. Ainda que o clube faça parte. A gente sempre vai associar o Neymar ao Barcelona, vai sempre associar o Neymar ao Santos, mas ele tem outros elementos que são mais importantes nessa trajetória. E assim, eu não digo nem tão de importância, porque eu tenho certeza que pra ele, entre outras coisas, Santos, Barcelona e Paris sempre vão ter um lugar cativo no coração dele. Mas eu acho que a questão não é nem o quanto ele gosta ou o quanto ele dá importância, mas o quanto isso pode impedir que ele mostre ou que ele use esse computador no futuro. Por exemplo,
O Ronaldinho, eu tenho certeza que ele adora um monte de arte dele do Flamengo e do Atlético, por exemplo. Se ele fosse pro Cruzeiro, ele não ia poder usar um monte dessas artes do Atlético. Quando ele foi pro Fluminense, ele teve que deixar de mostrar muita coisa do Flamengo. E não é nem porque ele gosta ou não, é porque a gente sabe como é a torcida. Eu sou torcedor, eu sei. Se aparecer, quando aparecer alguma coisa de um rival com um dos nossos jogadores, você fica... O futebol é emoção, é passional. Então não dá pra explicar muita coisa. Eu acho que tá certo tomar esses cuidados, sabe? Já, por exemplo, o Agüero, quando eu fiz o PC dele, ele ainda tava jogando, mas sempre quando eu vou entregar, acontece, né? Quando eu tava entregando o PC dele, eles foram pessoalmente pra Espanha entregar pra ele, né? Ele tava numa temporada na Espanha. Nem lembro por que ele tava na Espanha. Mas, bom, eles foram na Espanha pra entregar pro Soares e pro Felipe Augusto. E a diretoria da Horus foi pra Espanha encontrar o Agüero também. Ele tava anunciando que ele tava parando. Por causa do problema no coração e tal. Ele, obviamente, eu não tive tanto problema em colocar coisas do Manchester e do Barcelona. Acho que ele tava no Barcelona já. Foi por isso que... Desculpa. Ele já tinha saído. Foi um lapsus de memória meu. Então, assim, eu coloquei, por exemplo, referências... Ele tinha retornado, né, na verdade. Verdade. Então, assim, eu coloquei coisas do Barcelona e do Manchester ali. Porque ele tava parando. Pra ele ia ter muito vínculo emocional, porque, querendo ou não, hoje o que ele mais faz ele tem o time dele, né, o CRU, o time de esportes. Ele acaba... jogando muito, estando muito envolvido com o cenário de esportes, mas a paixão dele, que ele teve que parar momentaneamente, foi futebol. Então, para ele colocar, por exemplo, elementos do Manchester, como aquele gol dele no minuto, acho que é 93 e 20, alguma coisa assim. Cara, eu coloquei a referência do minuto que ele fez o gol, que é histórico pro Manchester. Eu coloquei uma cartinha de FIFA dele, com todos os números dele no Barcelona, e aí a gente brincou, sei lá, tipo, por exemplo, ele é 99 de chute, 99 de passe, e como jogador de videogame ele é tipo 65, sabe? A gente fez umas brincadeiras misturando esses mundos. Como ele não vai jogar num rival, ele não vai ter a oportunidade de jogar num Real Madrid ou num Liverpool, ele tava parando, pra ele é muito importante ter essa história desses times. Então acho que essa sensibilidade de jogador para jogador também é importante você tentar colocar. E é um processo criativo, porque você tem que fazer uma pesquisa, você tem que conectar, tem que ser algo que não fuja do que você faz também, né? Sim. O tipo de referência que você usa, o que você gosta de colocar ali na sua arte. E ele te agradeceu. Sim, sim. O Agüero, eles fizeram um vídeo, né, com ele, oficial, da Horus e tal, e é um dos maiores orgulhos, né? É quando aquele efeito surpresa, quando ele vê e fala, poxa, eu nunca vi nada tão bonito. Lógico, tem um pouco de exagero ali, mas é muito legal ver a reação dele ao vivo ali, né? Na gravação do vídeo e tal. Eu acho que esse feedback deles é o mais legal. Ver quando que eu consigo surpreender eles e eles de alguma forma me mandam um recado me agradecendo. Nem que quando eles não falam diretamente comigo, mas ou no vídeo ou através do pessoal da Horus, mandar um recado, pedir pra agradecer, falar que quer mais um, que quer fazer outra arte, pedir um toy. Isso não tem preço, assim. Thiago, a gente não tem uma linha do tempo aqui no programa, a gente fala do presente, a gente volta um pouquinho no tempo, e aí a gente vai conectando as histórias. Mas, além dessa sua trajetória, que é muito bonita, fazendo o que você ama e vivendo do que você ama, que é a arte, você, de alguma forma, usa a sua arte para uma causa social. Você é parceiro há muitos anos da GRAAC, instituto que é referência aqui no Brasil no câncer infantil, e que é uma causa muito nobre, muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, da sua relação e como também, através da própria GRAAC, você conseguiu realizar alguns sonhos. Um deles está aí, né? A camisa do Locomotives, que é o time de futebol americano do Palmeiras, feminino. Bom, o GRAAC é uma instituição que, como sempre pontuou, conheci por acaso, pesquisando algumas instituições de referência. Assim, eu acredito que em toda a área da sociedade, quando você trabalha com algo, sobretudo quando algo que você cria, você precisa ter uma função social. Na arte, sobretudo, assim, tipo, eu acho que uma arte sem função social, você perde muito do porquê você tentar mudar algo, né? Porque, pra mim, me parece muito vazio falar que eu quero mudar o mundo colorindo ele, assim. Tipo, é poético, é bonito, mas preciso de algo um pouco mais tangível, um pouco mais prático. E aí eu comecei a querer pesquisar, assim, tentar entender qual é a causa que eu queria defender. Porque eu queria focar em algo. Outra coisa que eu sempre penso, assim, isso vem um pouco do mercado financeiro, que quem se especializa em tudo, não se especializa em nada, não é especialista. Então eu comecei tudo que eu crio, eu vou tentando fazer um funil, né? Então, desde a arte em si, até as causas que eu quero atingir. E aí eu comecei a pesquisar, tentar entender qual era a causa que eu queria defender. E assim, uma coisa que sempre foi muito presente pra mim é criança.
é meio óbvio falar isso, mas a criança é o nosso futuro. Só que assim, falando na parte emocional, eu acho que criança mexe muito comigo, né? Tem essa questão do início da vida, da inocência, de tudo que ela pode realizar de sonho dali pra frente. Então, assim, tudo que envolve criança, seja educação, saúde, infraestrutura, com criança acaba tendo um peso maior comigo. E assim, eu sempre falo isso. É uma linha de raciocínio que eu tenho. Mas isso é engraçado, porque a gente tem essa sensibilidade com determinadas, por exemplo, assim... Alguém que tem uma ligação muito grande com os avós. Então, Sim. talvez tenha uma ligação maior com idosos, entendeu? E vai para um trabalho social. Eu ia comentar até disso, assim. É a maneira de raciocínio que eu tenho. Porque eu vejo, assim, a mesma importância que tem a causa com os animais, com as crianças, com os idosos. Pra mim, todas elas têm o mesmo peso. Eu acho que claro. É importante cada um escolher uma, duas, três e representar aquilo pra que você tenha mais força, pra que você consiga atingir mais gente. Como eu falei, na minha forma de pensar, e hoje com a minha limitação, se eu tentasse abraçar tudo, eu não conseguiria ajudar nada. Então eu comecei a pensar nessa causa infantil. Então assim, eu fui para algumas vertentes. Eu comecei a pesquisar, eu fui muito tempo muito engajado com o Instituto Ayrton Senna, com o pessoal do Heróis do Bem e com o GRAAC. São as três instituições que eu tenho muito respeito, tenho conhecimento, e o Instituto principalmente por ser fã do Ayrton Senna e de todo o legado que ele tem. E eu comecei a trabalhar essas marcas, trabalhar como humildemente, nessa minha limitação, eu poderia ajudar marcas que estão consolidadas, mas têm alguns problemas. Por exemplo, onde eu identifiquei que o GRAAC precisava da minha ajuda? O GRAAC é infinitamente maior que eu como marca. Só que hoje a principal defasagem deles é que eles têm... o público deles, quem doa pro GRAAC, é muito envelhecido. O doador do GRAAC é a geração dos nossos pais e dos nossos avós. E eles precisam rejuvenescer essa galera. Como eu sou um artista pop diretamente ligado a esportes, e-esportes, mundo geek, nerd, pop art, eu falei, pô, na minha rejuvenesce a faixa de pessoas que você atinge. No meu humilde alcance, eu consigo alcançar exatamente onde eles são defasados, que é a galera nova. É tentar mostrar pra galera o que é o GRAAC. Tem muita gente que não sabe o que é o GRAAC. Que a gente fala, pô, é a principal referência de combate ao câncer infanto-juvenil no Brasil. Mas isso é muito abstrato pra galera mais nova. Então, assim, pessoas sempre falando sobre essa instituição, você acaba conseguindo meio que educar a galera a entender o que é, como ajudar. E eu acho que, não sei se isso pode ser até um pouco de pré-conceito, mas acho que as novas gerações tendem a ter menos causas sociais. Então, quando a gente está mostrando, fomentando essas causas, eles não são menos engajados que a gente. Eu acho que é só esse lapso de tempo. Quando você começa a mostrar para eles o que você tá fazendo, o que você curte, você traz muita gente nova. Então foi aí que começou o meu objetivo de como ajudar a impactar o GRAAC. Então começou em eventos, feiras, e aí... Porque no começo, o que eu fazia? Toda a arte que eu faço, porcentagem daquele valor, eu passava pro GRAAC. E aí eu tive algumas reuniões comerciais com eles e falaram, Thiago, você precisa começar a mostrar mais o GRAAC, que você doa pro GRAAC. E eu tinha uma síndrome meio que do impostor. Eu falava, cara, parece que eu tô fazendo marketing em cima disso. Eu não quero falar, olha, eu estou doando, olha, mas eu é o estou sentimento ajudando. de muitas pessoas que fazem a filantropia também, né? Que de alguma forma doam e colaboram. O entendimento de que talvez você tá querendo se promover em cima da sua doação. Eu sempre fico muito com essa dúvida, assim, será que eu falo que eu tô ajudando fulano, beltrano, essa instituição, o que eu tô fazendo? Mas aí depois a gente tem que entender também nosso papel como pessoa pública, com o alcance que a gente tem também. Quanto é importante incentivar de alguma forma e um entendimento mesmo, que eu tô fazendo dentro das minhas condições. E eu não quero trazer um marketing positivo em cima disso. Sim. Não, e quem mudou a minha ideia sobre isso foi o Serginho e a Tami, que são os diretores comerciais do GRAAC. Eles falaram pra mim, Thiago, mais importante do que você doar em espécie pra gente, passar recursos pra nós, é você mostrar o que você tá fazendo com o GRAAC, a sua parceria com o GRAAC. Porque, obviamente, as pessoas que gostam do que você faz, as pessoas que te ouvem vão passar a, no mínimo, entender o que é o GRAAC. Tem gente que nunca ouviu falar do GRAAC que tá no seu público. E tem gente que sabe o que é o GRAAC, que admira o GRAAC, mas não sabe como doar. Tem gente que sabe como doar, admira, mas não tem o hábito. Então, assim, você vai atingindo de várias formas, várias pessoas que podem ajudar o GRAAC de várias maneiras diferentes. Então, o exemplo, a divulgação é mais importante pra gente do que o seu dinheiro em si. Eu falei, cara, mas isso pra mim é muito esquisito, assim, como você falou, eu fico nessa linha tênue entre mostrar e incentivar a galera e parecer que eu tô me promovendo. E aí, quando a gente teve essa conversa mesmo, eles falaram, Thiago, o mais importante é você ajudar a gente a rejuvenescer esse público. Se você tem vergonha de falar que você ajuda, faça ações e mostre que você quer rejuvenescer o público, é isso que a gente precisa.
Então eu comecei a trabalhar muito mais a marca do Graak comigo. Lógico, a gente tem contrato, eu fiz de uma forma toda formal como fazer, aonde transitar, o que eu posso ou não usar. Então, por exemplo, criei a camisa do Locomotives. Locomotives é o time de futebol americano do Palmeiras, tanto feminino quanto masculino. E aí a gente criou a campanha com as duas vertentes, né? Como é que a gente fez isso? Eu criei um contrato especial pro Locomotives e pro Graak, onde o Locomotives cedeu o espaço na camisa e todo o lucro do Locomotives e do artista, que desenhou a camisa, no caso eu, vai pro Graak. Então, isso líquido, se eu não me engano, são 35% do valor total. Então, tira os impostos e a produção, 100% do lucro vai pro Graak. Isso está em contrato, tem tempo de campanha, se eu não me engano, tá até julho de 2023. Essas camisas estão sendo comercializadas onde, Thiago? Agora, nesse exato momento, só no site da Tractor, que é a fornecedora esportiva do futebol americano no Brasil. E eles fizeram a pré-venda no site deles. Nos próximos meses a gente vai ter nas principais lojas, sobretudo perto do Palestra ali. Mas hoje o jeito mais fácil e melhor de comprar é pelo site direto deles ou entrando no Instagram do Locomotives. Muito legal. Então, qual que foi essa soma, né? O Graak, Thiago, Locomotives e Tractor entraram no contrato onde tanto o Thiago quanto a Locomotives cedem 100% dos direitos para o Graak e cedem o espaço da camisa para o Graak. E aí, em contrapartida, a gente usa a marca do Graak para promover eles e promover o Locomotives. Porque um dos meus objetivos nessa campanha foi de fazer com que a torcida do Palmeiras abrace o Locomotives. Por quê? Eu, como palmeirense, acredito que nossa maior força no Palmeiras é a torcida. Tanto que os adversários hoje já estão admitindo que o mais difícil é jogar na casa do Palmeiras, por exemplo, principalmente nessa fase que a gente está. E muitas pessoas da torcida não conhecem o futebol americano brasileiro. A maioria das pessoas que gostam do futebol americano acompanha a NFL, tem um ou dois times da NFL, ou às vezes torcem para alguns jogadores específicos, usam roupas americanas verdes, como até de franquias, sim. Até de basquete, sim. Mas não conhece o Locomotives. Não, o palmeirense ele é Celtics total também, por exemplo, no então, basquete. Tem o Celtics, tem o Green Bay. A gente usa muito verde e branco, e verde e amarelo às vezes por causa do Green Bay, na torcida, pelo verde, porque se identifica muito. Por que não usar o Locomotives, que representa a nossa camisa, entende? Eu não sou do mundo do futebol americano, eu não sou um ex-jogador, eu não tô... e é isso que eu vejo como vantagem. Eu não tô inserido 100% no futebol americano. Mas eu sou aquele cara de fora que, primeiro, admira muito o futebol americano. Segundo, acredita que todo mundo que carrega o símbolo do Palmeiras tem que representar com honra e tem que ser reconhecido com honra. Então, essa campanha eu criei pelos meus dois sonhos, né? Primeiro, ajudar o Graak com uma campanha maior de visibilidade, conseguir falar do Graak em grandes mídias, em poder estar aqui agora no podcast falando sobre eles. E fazer com que a torcida do Palmeiras abrace um time do Palmeiras, que representa o Palmeiras. Né? Então, basicamente, foi essa a minha ideia. Por isso que eu criei a camisa. E é um caminho alternativo também, porque assim, dentro do time principal, a gente tem as grandes patrocinadores que vão ter a sua identidade. O Palmeiras com a sua patrocinadora esportiva já. Então, é um caminho mais difícil de você conseguir acessar, né? Então, com esses outros times que continuam sendo... Afinal, o símbolo tá aqui do lado, né? Mostra ali. Ó, time do Verdão. Então, é uma forma também de você conseguir colocar a sua arte também, porque uma negociação com uma empresa pro principal seria muito mais difícil. Sim. E segue sendo um sonho, óbvio, né? Uma versão especial. Com certeza. Né? Alô, marcas! Não, é bem isso, porque... Até porque... Pela quantidade de compliance, de travas que eles têm, né? Sim. Que já são feitas previamente exatamente para manter todo um branding, todo o conceito deles, né? Então, eles têm muito mais travas, muito mais burocracias, vamos dizer. E quando eu me coloco à disposição da Tractor, do Locomotives, para criar essa camisa, obviamente, facilita o caminho para eu já fiz realizar isso. um sonho. Realizei um sonho, querendo ou não. Daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai estar no estádio, eu vou olhar pro lado e vou ver a minha assinatura no peito de uma camisa do Palmeiras. Querendo ou não, aquele meu sonho de infância, de ter meu nome na história do Palmeiras, já se realizou, porque... Imagina, eu tava falando esses dias com o Ademir da Guia, ele ganhou, eu mandei uma camisa pra ele, humildemente, falei, olha, isso aqui é um presente que eu queria te dar, você é um ídolo máximo nosso, e eu fiz essa camisa por causa disso. Da mesma forma que eu mandei uma cartinha pra você com a camisa, eu mandei pra ele. Cara, o Ademir da Guia me mandou um WhatsApp, conversou comigo, eu falei, assim, a gente já tem foto junto, tal, como fã, mas assim... Nesse momento, quando ele fala comigo pela camisa, me agradece, parece, obviamente, modo de dizer, com toda a humildade, ele meio que me coloca na mesma prateleira. Sim. A gente tá falando de igual pra igual, humaniza o cara, sabe? Aquele grande ídolo que era inatingível, tá na minha altura falando, pô, Thiago, adorei sua camisa, obrigado, parabéns pela iniciativa, vou usar.
E grandes nomes. É um reconhecimento sabe? demais. Você fez pro Rony também, queria que você falasse. E aí teve também um movimento especial de toys ali da Libertadores. Sim, sim. O do Rony foi o seguinte, eu tenho um grande amigo meu, Felipe, da Box9, que ele cria boxes pra colocar sneakers, né? E o Rony é um dos caras que tem bastante tênis, curte pra caramba essa cultura sneakerhead. E esse meu amigo, quando fez uma encomenda pra ele, falou, pô, sei que você é maluco pelo Rony também. Eu sou um dos grandes defensores do Rony no Palmeiras, né? Tem gente que chama ele de bagre, eu fico bravo. Você desenhou uma bicicleta ali no... ele não tava com essa mania. Se tivesse, teria desenhado. Mas ele ainda vai fazer esse gol. Escuta o que eu tô te falando, vai ser importante. Aí ele foi levar essa box e falei, pô, eu vou com você. Eu quero conhecer. Então a gente acabou conversando, fizemos uma resenha ali. E aí ele acabou ficando com um toy meu, que fiz metade verde, metade branco, com umas artes minhas. Eu tenho uma arte que eu faço que é com muito triângulo, né? É uma arte mais geométrica e tal. E aí ele acabou pedindo pra eu fazer um verde e branco com os triângulos em tons de verde e tal. Foi essa a nossa experiência, assim. E os toys da Libertadores foi o seguinte. Eu criei um toy pro SBT da Libertadores mesmo, preto, com o símbolo da Libertadores oficial, pras transmissões. E quando o Palmeiras, no final da Libertadores, eu fui pra final lá contra o Flamengo de carro, né? Fui meio na loucura, fiz essa viagem. E assim, foi um maior sucesso, porque virou um vlog no meu Instagram. Teve uma repercussão enorme, eu nunca imaginei, porque eu sou meio tímido, né? Eu gosto de mostrar minha arte, mas eu não sou um influencer, sabe? Mostra arte, mas não mostra cara, assim, tá aprendendo. Sou meio tímido, assim. Dá pra ver Estamos que eu tô trabalhando isso, viu, a equipe do sorriso. Thiago Rosignoli. Você vê que eu tô com um sorrisinho pra que meio ele sem apareça graça mais, e tal, pra que ele apareça mais. Eu gosto de deixar minha arte falar por si só. Eu sou meio tímido, falo besteira às vezes, me enrolo nas palavras. E aí eu falei, pô, o torcedor tava ali, o artista tirou férias. Falei, olha, eu vou ficar 5 dias fora porque eu tô indo assistir o Palmeiras ser campeão. Eu tava numa expectativa enorme. Eu sabia que a gente ia ser campeão. Eu também sabia que o Palmeiras ia ser campeão. Eu tanto sabia que eu peguei o carro e fui de carro. Eu tinha esse sentimento também. O sentimento era muito forte. Eu falei, não pode passar, vai ser campeão. Tem uma história que eu sempre conto, né? E agora, claro, que agora que eu saí da emissora é mais Agora fácil de contar essa história, né? Mas a gente tem uma programação de quando termina o jogo, no apito final, de quem vai fazer o time campeão. Geralmente, quem tá cobrindo aquele time, então, o setorista que tá fazendo o Palmeiras, se o Palmeiras fosse campeão, ele ficaria com as entrevistas ali dos jogadores no pós-jogo. Só que a gente tinha um acesso apenas pra isso, então, assim, teria acesso aos jogadores do Flamengo, obviamente, mas era um caminho diferente, era uma outra posição. E aí, para este acesso específico, era escolher quem seria o campeão. E aí a produtora falou assim, vou deixar com o Pedro, que era o setorista do Flamengo. Eu falei, todo mundo é Flamengo, né, velho? Não. Deixa comigo, vai dar Palmeiras. E aí a equipe toda entrou assim vai, será? E eu tava muito convicta, eu tava sentindo aquilo, sabe? E a mídia como um todo tava dando Flamengo, né? Total. Assim. E eu tinha presenciado uma cena do Rafael Veiga no dia anterior, que até eu acho que usaram em alguma reportagem, eu sei que eu falei isso na ESPN. No reconhecimento do gramado, lá no Centenário, o Veiga, em alguns minutos ali, ele pega a rede, ele olha a rede, ele segura, ele pensa, ele visualiza, ele faz aquele trabalho de visualização também, sabe? Você sabe que você vai fazer o Palmeirense chorar de novo, né? Porque pra mim foi uma das maiores emoções da minha vida, ó. Tá na pele. Tudo. Eu vi os gols porque eu tava... Todos os gols, porque todos foram do lado que eu estava. Do lado que eu tava. Que era o seu lado também, que era onde estava a torcida do Palmeiras. E eu fiquei todo o jogo atrás daquele gol ali. E esse sentimento, assim, quando eu vi o nível de concentração que estava o Palmeiras, e o nível de concentração que eu vi ali, os jogadores, e essa cena bonita do Veiga, eu falei... É isso. E uma diferença também, e é legal, a gente tá fugindo um pouquinho do assunto, mas eu sei que o torcedor vai querer ouvir Vamos isso. Vamos falar só disso, se você quiser. Vamos falar só disso. Eu vivo esse sonho pra sempre. E essa história também é legal, porque assim, teve a coletiva de imprensa do Abel Ferreira e teve a do Renato. E o Renato tinha feito um jogo contra o Grêmio, que tinha sido mega polêmico e tal, que o Flamengo tirou o pé ou não tirou. E ele trouxe para uma final de Libertadores um assunto de Campeonato Brasileiro, que não tinha relação alguma ali naquele momento. Então, assim, o Renato, ele entra na coletiva de imprensa e parece uma nuvem, assim, sabe? Aquela nuvem de um nervosismo, de um clima ruim. E o Abel leve. O Abel foi com o Felipe Melo, que ainda era dúvida se jogaria ou não. E era assim, era leve, era tranquilo. E aí o Abel, ele sempre leva para as coletivas de imprensa um caderninho.
E ele tava com esse caderninho e eu brinquei com ele e falei assim... é legal voltar nisso também. Nesse período, a gente não tava fazendo as coletivas presenciais. Porque ainda era o período da pandemia e tal. Então, o Abel, ele teve pouquíssimo contato com todo mundo que fazia parte ali da imprensa. Mas me chamava a atenção que ele sempre estava anotando, né? Naquele vídeo que o Palmeiras publica ali nas mídias, era sempre o Abel anotando. E às vezes ele parava a pergunta para anotar, ou ele respondia em cima de algo que ele tinha anotado ali. Então o caderninho do Abel me despertava muita curiosidade, porque eu sou uma pessoa que coleciona caderninhos, eu tenho todas as minhas anotações ali da vida inteira nos caderninhos. E aí eu vou e pergunto para ele, se acaba a coletiva, eu vou assim, deixa eu ver esse caderninho. O que tem nesse caderninho? O que você coloca aí nesse caderninho? E aí ele me entregou o caderninho, eu mexi, eu olhei um pouquinho, rapidamente, ali das anotações, e aí ele fala assim, se a gente for campeão, depois eu deixo você ver com mais detalhes aí o meu caderninho. Você cobrou? Viu? Eu acabei não vendo o tal caderninho, ele fala, inclusive ele professor, dá uma... vamos lá, por favor, o Abel. Professor. E aliás, o Abel, eu quero tanto trazer o Abel aqui, eu sei que é uma missão dificílima, mas vou continuar insistindo pra ter Abel Ferreira aqui. E aí depois, quando termina o jogo e tal, ele dá aquela declaração também que assustou o torcedor, que ele falou que tava muito cansado, que tinha sido muito desgastante. Ali eu achei que ele tinha ido. E dava a entender que estava se despedindo do Palmeiras ali, porque a primeira sensação que ele fala, e foi pra gente... Era um adeus. Era um adeus. É que ali, na verdade, a maior contratação da Leila foi da esposa dele, né? Total. E aí eu lembro que ele fala, tô cansado, o futebol é muito desgastante e tal. Isso repercutiu muito depois, quando ele foi pra coletiva, questionaram ele sobre isso. E aí eu cheguei do lado do Gagliotti, que é ainda presidente. A Leila já tava no campo também, porque ela tava naquele período de transição. Sim. E eu falei pro Gagliotti, assim, vocês vão ter trabalho, hein? Acho que o professor tá indo embora. E aí o Gagliotti, assim, expressa uma... Né? Será? Mas aí, enfim, tava a esposa dele, né? Aí começa essa negociação toda. E a história, a gente sabe como que continua aí deste Palmeiras. E melhor, a gente pode falar, a gente tava lá. E a gente tava lá. E é muito louco também isso, e eu quero falar sobre isso também, porque quem tá nos ouvindo gosta dessas histórias de bastidores. Mas você sentiu também um clima diferente lá dentro do Centenário? Pra mim, eu já fiz muito jogo, né, Thiago? Eu tô 12 anos trabalhando com jornalismo esportivo. Já fiz jogo de Copa do Mundo, Libertadores, Copa do Brasil, as mais variadas competições em diversos estádios. E o que eu vivi no Estádio Centenário foi muito diferente, porque, assim, vai entardecendo, né? Vai caindo a luminosidade, então, vai esfriando. Tinha o vento, tava ventando. Demais, cara. Um frio, mas era um clima de tensão. E, ao mesmo tempo, assim, um silêncio também, porque quando entra no período da prorrogação ali, é aquele silêncio do nervoso que dá, né? Você escuta a torcida canta, mas ainda assim... Tinha um pouco desse silêncio que era da tensão dos dois lados, assim, né? É que assim, agora eu falar, depois da vitória, é sacanagem. Parece até que a gente tá tirando sarro e tal. Mas assim, o que a torcida do Palmeiras fez foi histórico. Assim, foi maluco. Histórico. Eu cheguei 2 dias antes, 2 dias antes, de noite. Era a quinta de noite. Cara, não tinha palmeirense ainda, né? Porque Você só via a torcida do Flamengo. Porque os ônibus da Mancha atrasaram, eles ficaram presos na alfândega, né? Houve um erro de... Eu não sei dizer direito, porque eu tava passando de carro, eu passei por eles, né? Teve um erro nas vistas dos documentos. E não era erro por parte dos ônibus, foi da polícia ali, que atrasou, eles acabaram ficando uma cara parados lá. Uhum. E foi da polícia do Uruguai, inclusive, não foi do Brasil, não. Inclusive, a descida das torcidas foi comandada pelo César Saad, da Polícia Civil. Cara, o esquema que eles fizeram foi perfeito, cada um por uma rota, não teve briga nenhuma. E tinha um mega clima de tensão, porque também se falava já em emboscadas que estavam planejadas, sim. Que seria clima de guerra. Tudo isso, Ele conseguiu tirar tudo isso. E também, para contextualizar, é importante a gente falar isso. O número de palmeirenses, talvez, ele é menor nesse sentido, porque o Palmeiras jogou contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras teve um tempo maior para saber se conseguiria essa classificação para a final. Sim. O Flamengo já estava praticamente garantido. Foi então, meio que de última hora, todo mundo já tinha comprado passagem ali. E outra, uma das coisas irônicas, falando como torcedor aqui, o mais engraçado foi ver um monte de atleticano que já tinha comprado o pacote pra final. Tipo assim... E o palmeirense, ele não comemora nada. Assim, isso é cultural nosso. O pessimismo, vai. Não é nem pessimismo, não. A gente é cético. A gente acredita que se a gente comemorar qualquer coisa antes, a gente faz não acontecer. Mas tem um pouco da cultura italiana, assim, também. Do drama. Eu brinco que, assim, eu falo, eu sou gaúcha, né? Não tenho qualquer ligação
com os times aqui de São Paulo, mas eu me identifico muito com esse drama, assim, da torcida, porque eu sou de família italiana e lá em casa é assim, é uma gritaria, ai meu Deus, e ao mesmo tempo quando é bom, é muito bom, sabe? O Palmeiras não comemora, ele desabafa. A gente tem essa sensação o tempo inteiro, que é contra tudo e contra todos, e que se alguém gritar gol antes não sai, se comemorar antes não vira, é assim, isso é muito nosso, não é coisa de vídeo motivacional não, o palmeirense é assim, então assim, eu não conheço ninguém que ficou comprando um monte de pacote antes, ficou contando vitória. A gente espera até o final pra desabafar. Comprando pacote pro Mundial. Sabe, não. Alô, Portalupe. Então, assim, a gente comprou tudo muito de última hora. Tanto que eu não consegui voo. Eu fui de carro porque eu não consegui voo. O voo tava, tipo, 12 vezes mais caro do que o normal. Eu peguei meu carro e falei, eu vou de carro mesmo. Eu conseguia o ingresso, porque eu fiz alguns toys pro SBT. E aí eles me deram o convite pra final. Eu falei, cara, essa final eu não perco por nada. Então, assim, na quinta-feira, os ônibus da Mancha ainda estavam chegando, os torcedores do Palmeiras ainda estavam chegando, porque foram muitos de carro, alguns pegaram voos de última hora, e a torcida do Flamengo estava em peso. Então tinha aquela atmosfera de que eles achavam que eles tinham dominado. A hora que a torcida do Palmeiras chega, e por mais que tivesse lá, sei lá, 70-30, 60-40, a energia que a gente tava era diferente, cara. Eu acho que ali nada tirava o título. Nada. Porque quando você fala do silêncio, com todo respeito, era o silêncio da torcida do Flamengo. Porque a nossa não parou, cara. Não parou. Era um negócio parou, assim, não absurdo. parou. Mas assim, teve um momento, sim, e eu acho que é pré a entrada do Daverson. Foi ali que... Que ali tem sim um pouco de silêncio no estádio. E não é assim pelo silêncio de, a torcida não estava cantando. É um silêncio pelo momento, que o momento exigia. Total, Porque você olhava pro campo assim, então... Os principais jogadores já tinham saído. Você via, e muitos dos que são referências, você via o nível de exaustão. Como eles estavam cansados. Tipo assim, o Rony tava com o calção erguido, assim, já colocando, sunga, a mão na coxa. Então, você olhava pro lado, assim, aí você via os jogadores que estavam entrando, você não acreditava, entendeu? Na hora que o Daverson entra, a galera começa a falar, eu não acredito que ele trocou pelo Daverson, cara. E é muito louco, porque é folclórico, né? Na hora que ele entra, tinha caras do meu lado falando, não, mas é ele que vai fazer o gol do título. É ele, porque ele é folclórico, vai ser ele. Meu, a hora que ele rouba aquela bola, eu te juro, aquele gol eu demorei, tipo, alguns milésimos de segundo pra entender que tinha saído. Porque até então, do ângulo que eu tava, foi pra fora. Uhum. Aqueles milésimos de segundo... Porque ela bate a bola ali... E eu tava de frente, assim, tipo... Já eu tava bem pertinho, eu consegui ver o olhar dele, Thiago. E foi uma das coisas mais loucas, assim. O pessoal fala, é palmeirense, Biana é palmeirense. A emoção dele foi animal. É que, assim, eu sou uma apaixonada por esporte. E ter vivido isso na minha carreira, e outras coisas que eu quero viver ainda enquanto comunicadora, é muito especial. Então, de alguma forma, eu sou sensibilizada, sou tocada também por aquela energia do palmeirense, porque era o clube que eu tava cobrindo. Você trabalhou nele, né? Eu falei, meses antes, eu falei assim, eu quero contar a história do time que vai ser campeão, eu quero contar a história do Palmeiras que vai ser campeão. Sim. Então, eu vi a expressão dele, e é muito louco, porque você fica pensando assim, o que tá passando na cabeça desse cara agora, Nem ele entendeu? sabia, passou muita coisa aí. E era uma correria e uma concentração, e um grau de concentração que você via ali, que assim, cara, seria um desfecho muito... triste ele não fazer aquele gol ali, sabe? Porque ele tava num grau de concentração e numa correria ali e quase que deu ruim. Quase deu ruim. Não, é assim, a explosão de sentimentos foi tão grande, assim, passou tanta coisa na cabeça do palmeirense que tava ali, que só da gente falar, eu lembrar da cena, eu tô emocionado. Tipo, eu não consigo falar desse momento sem meu olho marejar, não dá. É, assim, foi uma das melhores viagens que eu fiz na vida, foi uma das melhores experiências. Tá nos meus melhores jogos também, sabia, Thiago? Tá nos nos melhores... E é isso que eu falo, assim, que é o clima ali do Centenário. O Centenário é esse estádio, um dos templos, assim, né? Que a gente vê grandes confrontos, né? Estádio de Copa do Mundo, batalhas épicas. Várias situações, assim, especiais, né? Era um lugar que Palmeiras e Flamengo pedia, né? E não foi perfeito. E não é uma arena... como as atuais, sim, assim. Sim. Ela tem uma formação diferente. Aí o fosso ali, que os jogadores se jogam dentro do... Então, cara, eu achei que ia estourar aquela é bandeira. muito legal. Eu achei que eles iam tudo lá pra baixo, te juro. Você fez alguma referência depois a isso? Assim, ter vivido esse momento te dá vontade de criar algo especial? Então, foi exatamente a série pós-Libertadores que eu fiz. Porque foi o seguinte, eu fiz o toy da Libertadores pro SBT... Que é o preto com as cores da Libertadores. Tá, o oficial deles, com o símbolo da SBT. E aí, pós-Libertadores, quando a gente volta pro Brasil, eu crio a série que eu criei comemorando a Libertadores e dando as boas-vindas ao Mundial. Então foram feitos um toy de 1,40 m,
3 de 60 centímetros e 4 de 30 centímetros. Toda essa série que você comentou do Palmeiras é pós-Libertadores, pré-Mundial. Que eu fiz também com uma ação pro GRAA, que alguns influencers compraram e a gente fez aquelas matérias para os grandes veículos e tal. Essa série que eu fiz foi pós-campeonato. Eu cheguei no Brasil tatuando minha Libertadores com o lugar que eu tava e criando essa série. Demais, demais. Inclusive, um dos toys eu mesmo comprei ele, porque como eu tinha parte revertida pro GRAAC, eu comprei meu próprio toy pra ficar comigo com o meu troféu. Pra ter essa lembrança. Esse é meu. E agora a gente tem esse período de Copa do Mundo, que um apaixonado também... Você tem essa identificação também com seleção e tal. E você pensa em fazer alguma coisa referente à Copa do Mundo? Você tem alguma ação aí que você pode contar que você tá planejando? Eu não podia, né? Mas eu vou contar algo, assim, tipo... Tem várias coisas que eu quero fazer com relação à Copa do Mundo. Eu gosto muito de brincar com as bandeiras. Uhum. Então, geralmente, quando eu faço séries, assim, eu acabo brincando com as bandeiras, crio toys com as bandeiras em si. Só que eu tenho o meu toy novo que eu tô lançando agora, que, inclusive, hoje na BF tá sendo lançado no estande da Água de Cheiro, o primeiro de 1,40 e tal, que é o meu personagem. E eu vou lançar ele em vinil, em parceria com uma marca... Com a Posca, que é o marcador que eu utilizo. E aí, ele vai ser lançado agora no final do ano. Ainda não posso dizer o mês exato. Sim. Mas próximo à Copa do Mundo, a gente vai lançar uma série especial Brasil, que vai ser pra Copa. Não posso falar mais disso, que eu já falei demais. Eles vão me matar por causa da NDA. Sim. Mas é isso, vai ter esse meu toy, vai ter uma série especial Brasil. Eu quero fazer, mais do que Copa do Mundo em si, eu gosto muito de enaltecer o Brasil. Eu sou muito patriota, sobretudo no futebol. Eu sou aquele palmeirense que a seleção é o Palmeiras, mas eu não consigo deixar minha seleção de lado, não. Eu sou o que é maluco pela seleção. Apesar da nossa geração hoje, muita gente ter essa birra com a seleção, eu sou apaixonado. Não consigo não torcer pra seleção. Olha, e você que também é apaixonado, que gosta de esportes, das mais variadas modalidades, tem uma dica pra você. A gente tem aqui como nosso parceiro oficial o sportbet.io, onde você pode fazer a sua aposta em diferentes modalidades. Mas olha só, o Brasileirão tá pegando fogo e eu recomendaria alguma aposta relacionada, inclusive do Palmeiras, né? Porque algumas coisas a gente já sabe que vai acontecer. Possivelmente o Palmeiras vai vencer, tá nessa fase boa. Possivelmente o Palmeiras vai fazer gol também. Então você pode escolher aí a sua aposta lá no site. Tem o código para você acessar também e fazer o seu cadastro. A gente estava falando, Thiago, com relação à sua linha, digamos assim. Qual é o seu estilo dentro da arte? E a gente tá falando com leigos, talvez pessoas que não sejam apaixonadas por arte, não saibam em detalhes. Você é um customizador que trabalha com toy art também. Como é que é? O que é o Thiago Artista? Qual é a sua linha aí, vai? Que trabalha com... que não é um grafiteiro, mas que faz alguns painéis. E vamos lá, me explica você que é melhor aí. Que daqui a pouco... Eu acho que você traduziu... Mas tem artista dizendo assim, o que ela tá falando? Não tem nada a ver. Cara, assim, sinceramente, o cara que fala isso, ele tá sendo soberbo. Primeiro que eu sempre repito, pra mim a arte é expressão. E uma das coisas que me levou pra arte é a minha liberdade. Então eu gosto de criar. Eu acho que você traduziu bem toda essa maçaroca que eu sou hoje, né? Eu tenho muita influência da arte urbana, eu consumo muito grafite, eu gosto muito do grafite, dos murais, dessa da arte. Cor, né? Da coisa mais viva. Sim. Querendo ou não, eu tô posicionado na arte pop. Uhum. Acho que tudo que é pop, que é geek, né? Esse mundo nerd, as grandes marcas, acaba flertando com o que eu gosto de fazer. O que eu gosto mesmo, assim, eu imprimo um estilo meu mais rabiscado, mais sketch, né? Que vem desse mundo urbano. E gosto de trabalhar com muita cor. Agora, tecnicamente falando, quando eu falo assim, o que você faz, né? Qual é a sua especialidade? Eu acho que se traduz muito como você comentou. Eu sou um customizador, eu faço intervenções artísticas em diversos tipos de plataforma. A minha ideia é poder transformar qualquer coisa em arte. Ter uma intervenção, ter uma expressão em qualquer objeto. Desde uma mesa, um copo descartável, um carro de luxo, o que seja. Mas objetos, você trabalha com... Claro, você fez a camisa, mas você trabalha também com customização de sneakers ou... Sim. É o que eu disse, porque assim, eu acredito que todo artista procura uma especialização, né? Então, por exemplo, tem caras que são reconhecidos por fazer só sneakers. Uhum. Tem caras que trabalham com moda em geral. Uhum. Tem caras que trabalham com malas. Eu faço um pouco de tudo.
eu customizo diversos objetos possíveis e imagináveis. Eu me desafio a fazer arte em qualquer objeto, por isso que eu comentei. E cada objeto tem uma técnica também, Sim, né? Técnicas, um material, materiais, tempos diferentes. Mas aí quando você fala assim, tá, legal, e qual que é seu cartão de visita? Acho que são 2, assim. O mundo do toy art, o que eu gosto de fazer, o que o pessoal me reconhece lá fora é o toy art, né? Desde os pequenos até as grandes esculturas. E a customização sob demanda em qualquer tipo de plataforma, vamos dizer assim, de material. Então, por exemplo, pro GRAC, no Mac Dia Feliz, no McDonald's eu fiz copos do McDonald's ao vivo pro pessoal que tava comprando o Big Mac. Na semana seguinte eu tava em Orlando desenhando uma Maserati. A gente fez uma customização pra uma locadora de automóveis, eu pintei uma Maserati inteira. Então, assim, já passei por microfones, fones, gabinete... malas de viagem, mesas, estantes, porque eu trabalho muito em collabs, né? Muitas parcerias. Então, por exemplo, arquitetos me procuram para ter um objeto diferente na casa de alguém que queira destaque, até para uma escada, de repente, de construção, o cara quer colocar ali num cenário. Eu faço muita cenografia, então... Parede também você Parede faço, que é o mais próximo do grafite, né? Que é o mural. Faço bastante parede. E por que você não foi pro grafite? Cara, porque assim, eu acho que o grafite em si, ele é um movimento cultural que eu respeito demais, assim. Acho que é por isso que eu não me coloco como grafiteiro, porque o grafite é muito mais do que uma arte visual, né? Ele é um estilo de vida, ele tá 100% inserido no hip hop, no mundo urbano. Ele nasce de uma ideia de crítica, de protesto. Então, assim, o grafite mesmo, literalmente, ele é o ilegal. Então o grafiteiro, não importa qual é a estética, se ele fez a tal da pichação, que a gente querendo ou não só tem isso esse nome no Brasil, né? Se ele faz a tag ou se ele faz um throw-up, o bomb ou qualquer outro tipo de grafite, ele só é grafite mesmo quando ele é o grafite ilegal. Um mural, por exemplo, e assim, de novo, tudo o que eu tô te falando são diferenças, nenhum é melhor nem pior. Claro, né? claro. Vou citar um nome muito comum, muito forte para dar um exemplo, o Cobra. O Cobra ele não é grafiteiro, ele é muralista. Ele é uma das maiores referências que a gente tem hoje na arte urbana no Brasil, só que ele não é grafiteiro, ele faz murais. Então, assim, quando eu falo, por que você não é grafiteiro, Thiago? Porque eu simplesmente não faço grafite, mas eu amo grafite, entende? Eu não sou um dos caras do movimento do grafite, mas até por respeitar demais, não me considero um deles. Por conhecer um pouco, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo ignorante em várias áreas da arte e da vida, né? Então, assim... Não, e você tem um estilo ali, né? Uma filosofia também. Que e o talvez comercial, né? Exato, o grafite em si não é comercial. Exato. O grafite mesmo é protesto, é cultura. Então, se eu falar que eu sou um grafiteiro, eu tô sendo hipócrita. Eu amo grafite, eu consumo grafite, eu me inspiro muito no Embora você estilo. Trabalhe com sprays e tal, exato, de grafite, você... Então, eu posso falar que eu faço murais. Eu faço mural sob encomenda. Agora, se eu falasse que eu sou grafiteiro, seria mentiroso. E você tem uma referência ou você tem várias referências? Várias em várias áreas, assim, várias. Inclusive, tenho referências que são contraditórias. Por exemplo, comercialmente falando, uma das minhas maiores referências é um dos caras mais criticados no Brasil na arte, que é o Romero Brito. Porque muita gente fala que o que ele faz não é uma arte legal, tem gente que fala que é muito pop, às vezes é brega, coisas do tipo. Mas eu acho ele, comercialmente falando, no que ele se propôs, um gênio. Ele, de alguma forma, ele ressignificou algumas estéticas, criou algo que qualquer um possa fazer e que você identifica como dele. E ele soube explorar comercialmente, como marketing, isso muito bem. Tanto que ele criou um império em volta dele. Se você gosta dele visualmente ou não, e quando eu falo você, eu tô falando de mim, no espelho. Claro. Se eu gosto visualmente dele ou não é isso que eu vou comentar. Mas ele, em muitos pontos, ele faz eu me inspiro. Rompimento, ele rompeu ali uma barreira. E sabe o que é mais genial? Você fala assim, mas o que ele faz é óbvio. É óbvio depois que ele faz. Entende? Antes de ele ter feito, não era óbvio, porque ninguém tinha feito. Então, assim, é igual quando eu falo assim, mas o que você faz é óbvio, é arriscado. Tudo bem, mas toda vez que você vê o meu tipo de risco, você fala que é meu. Não, de novo, não que eu ache isso genial, não é o meu ponto. Meu ponto é óbvio, mas grandes ideias às vezes são óbvias. A minha impressão que eu tento criar é justamente para que você bata o olhar em qualquer coisa que eu faço. Engenheiro de obra pronta também, né? Então, assim... esteticamente falando, eu me inspiro muito no grafite. Os Gêmeos é uma referência. O Crânio é uma referência. Eu tenho muitos amigos próximos que são referência, que não são o mainstream, mas são pessoas que são muito referência pra mim. O Daniel, do Tinta Nostra, é um cara que trabalha com customização de bikes e motos. É uma baita referência técnica pra mim. Muito do que eu aprendi, do que eu sei hoje, é com ele. O Edson Ramos, que é um grafiteiro de São José do Rio Preto, se tornou quase meu sócio, assim, tipo, é um cara muito parceiro. Eu comecei me inspirando nele. Então, assim,
eu procuro ter muita referência do dia a dia, assim, sabe? Tem muitos caras que eu aprendo muito vendo no dia a dia mesmo, assim, referências muito longe, eu tenho, mas eu procuro não consumir muito, até pra não ser muito impactado por elas. Meio que sem querer não virar uma cópia de um Romero Brito, sem querer não virar uma cópia de um Cobra, eu tento consumir um pouco menos desses grandes mainstreams e tentar criar um processo criativo mais minha cara mesmo, assim, sabe? Pra ficar menos, com todo respeito, na melhor forma a falar, intoxicado pelo estilo dele, sabe? Porque o nosso estilo é uma soma de todos os estilos que a gente consome, né? Sim. E quais são os marcadores de evolução do trabalho, por exemplo? Pra mim, vou dar o exemplo para daí você tentar levar para o seu contexto. Eu fiz uma Copa do Mundo, eu fiz uma final de Libertadores. São alguns marcadores que mostram a minha evolução na carreira. Trabalhei na emissora X, YZ, tenho um programa, tenho um patrocinador, enfim. São marcadores da minha evolução. A sua evolução, ela tem uma questão técnica e tem de sucesso, de repercussão e tal. Como é que você consegue avaliar, assim, os marcadores do seu sucesso ou até da parte técnica? Como é que o Thiago foi evoluindo como artista? É até difícil falar disso, porque assim, eu tento comemorar todas as pequenas grandes conquistas, né? Então, assim, tem muitos marcadores, mas assim, pensando em grandes passos. O primeiro, largar o mercado. Quando eu larguei o mercado financeiro e comecei a trabalhar só com arte, foi um baita marcador. Porque, querendo ou não, eu ainda estava no mercado financeiro e tinha feito uma exposição no Sorro, em Nova York. Sendo muito sincero, aqui eu entro como destino, sorte, qualquer outro termo. Porque assim, eu acho que eu não tinha nem competência suficiente na época para ter uma exposição lá. Eu era a pessoa certa no lugar certo. Alguém viu meu trabalho numa Comic Con, que é um evento grande nerd, né? Eu tava pintando ao vivo, achou carismático a minha arte, gostou da forma que eu me posicionei a hora que a gente conversou e me convidou para fazer uma exposição lá no meio de outros artistas, assim, anos-luz à frente de mim, numa carreira. Eu não tinha carreira. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia me considerar um artista. Eu era um cara do mercado financeiro brincando com a minha arte. Aí, de repente, você tá expondo em Sorro, Nova York. E isso, assim, você fala, pô, isso é uma baita marco. Mas foi o maior gatilho que eu tive de síndrome do impostor. Eu falo, cara, eu não posso estar aqui. Eu não sou formado em arte, eu não sou artista, eu não vivo da arte. O que eu tô fazendo aqui? Assim, foi uma confusão na minha cabeça por alguns anos, assim. Essa exposição foi em 2017. Até 2019 eu me questionava muito se eu era artista ou não. Mesmo depois de voltar de Nova York, conseguir sair do mercado financeiro, trabalhar só com arte, eu ainda procurava, em paralelo, alguns trabalhos do mercado financeiro como consultor, porque eu gostava de ter essa vida dupla e tal. Então, assim, o primeiro marco, quando eu falei, sou artista, a hora que eu falei, não quero mais trabalhar com consultoria, não quero ser mais do mercado financeiro, não sou mais um executivo. Acho que esse foi o maior marco da minha carreira, a hora que eu viro a chave. Você já tinha as tatuagens? Já tinha algumas várias. Agora um pouquinho mais, mas assim, eu sempre usei terno, né? Então não aparecia. Tanto que era engraçado, quando algum cliente meu, por exemplo, encontrei uma vez com uma diretora do Itaú na Comic Con, eu tava pintando, ela reconheceu a minha voz. Ela não tinha me reconhecido, porque eu tava de bermuda, camiseta, pintando, conversando com a molecada, porque como eu pintava os Mickeys, vinha muita criança falar comigo, né? Jovens de 13, 14, criança de 7, crianças de 30. Aí eu tava pintando e conversando, daqui a pouco ela olhou de novo, ela, Thiago? Oi, tudo bem? Ela, nossa, se não fosse pela sua voz, não ia te reconhecer nunca. Então eu gostava dessa vida dupla, assim, sabe? Eu tinha as tatuagens na arte. Era um personagem, e o mercado financeiro, terno, gravata, voz mais impostada, totalmente outro tom. E, bom, primeiro marco foi esse. Comic Con foi um marco, porque foi ela que me catapultou pra Nova York. E aí eu acho que a grande virada mesmo foi quando eu faço o primeiro Toy Art gigante. Porque até então, eu brinco, né? Eu falo de forma leve, assim, eu vivia de pintar bonequinho. Eu fazia customizações por encomenda pra galera, mas todo mundo me conhecia, principalmente lá fora, por causa da exposição, nos toys de 10 centímetros da Funko Pop, que é uma marca que já existe, de toys que já existem. Que são esses? Esse mesmo. Que aí tem os traços e tal, tem a cor, tem o estilo Thiago Rosignoli específico, certo? Isso, e aí, demais. Nesses, eu amo. Tem todos esses estilos, esses traços, mas ele é feito em cima de um toy que já existe, que é o Funko Pop, que é uma marca famosa e tal. Então, até aí, eu era o customizador de um toy que já existia. Quando eu faço um toy gigante de 1,40 m e coloco... De outro material também, né? Que é de fibra de vidro. E aí, assim, eu levo ele branco pro evento e pinto ele inteiro na caneta durante 5 dias. Então, geram uma curiosidade do pessoal, o que é aquilo e tal. Então, assim, a partir daí eu começo a focar muito mais nos toys gigantes, nas telas, nas paredes, nas... E você tem que se reinventar também com relação à técnica e com relação ao material, né? Tem que pesquisar o material, tem que entender como que funciona. Eu acho que
Isso é natural de todo artista, assim, acontece até meio que por osmose, assim. Tudo que você tá o tempo inteiro fazendo novos testes, né? Que é o Thiago que unia bola com carrinho, criança, que misturava os brinquedos. É isso, é exatamente isso, assim, tipo, eu tô o tempo inteiro fazendo testes, misturando materiais, vendo que tinta funciona com qual material, o que dá reação ou não, porque querendo ou não, tem muito artista que acaba estudando química. Por exemplo, o Daniel, que eu falei que é um das minhas referências, ele fez um curso de química pra entender melhor algumas reações das tintas. Então, assim, o nível de estudo do cara. Eu, querendo ou não, nesse âmbito, eu sou um pouco ignorante. Então, vai no teste, tentativa e erro. E assim, nesse material vai melhor essa tinta aqui, e vai muito por experiência. Então, eu tô o tempo inteiro estudando, me reinventando. Fazendo teste o tempo inteiro. Assim, de vez em quando saem umas explosões lá no ateliê, mas saímos vivos. Então, esse é o seu grande projeto agora, esse novo toy que você tá lançando. Sim, esse é o novo toy. Assim, os grandes projetos de hoje é a camisa do Graak com Locomotives, que é o que tá rolando mesmo, tá em voo, que é essa que eu estou aqui, né? Essa que tá em voo, assim, é meu foco total. Agora, comercialmente falando, é o Toy Art e algumas exposições que eu devo fazer agora no segundo semestre com esse novo toy, né? Essas são as grandes novidades aí, que eu não posso falar muito ainda, mas já falei bastante até. O artista apaixonado por futebol consegue ainda ir nos jogos do Palmeiras? Como que é agora? Tem que ir, tem que ir. Pra você ter uma ideia, legal essa lembrança até. Meu último jogo agora foi contra o Atlético Goianiense. Foi a primeira vez dos meus filhos no estádio, né? Então fui eu, a esposa, os dois. Tem um menino de 5 e um de 3. Não tem como, assim, obviamente eu me emocionei mais que as crianças no estádio, né? E foi um baita jogo legal, porque virou o jogo, fez 4 gols seguidos, foi uma baita festa. Eu não consigo imaginar meu dia a dia sem o Palmeiras, não dá. Dá pra eu cortar bastante coisa, menos o futebol, sobretudo o Palmeiras. Sou aquele cara que, quando eu tinha um pouco mais de tempo, assistia a terceira divisão do francês, reprise de jogo dos anos 80. Agora eu não consigo me dar tanto ao luxo porque eu tenho consumido muito mais arte, né? Eu tenho trabalhado demais em muito projeto. Mas o jogo do Palmeiras eu tenho que assistir, nem que seja no bar, em casa, e sempre que dá eu tô no estádio. Assim. O Abel ganhou aquele quadro da primeira Libertadores, que aparece o Pará, inclusive, no quadro e tal, que foi do gol no Maracanã, contra o Santos. E ele ficou muito emocionado, assim, né, com a arte, com o quadro, que é uma obra de arte mesmo, que acontece ali naquele momento, né? E o pessoal internamente brinca, assim, que o Rony nunca mais vai acertar aquele cruzamento, que ele tenta fazer no treino e não consegue, não vai. Aquilo lá só aconteceu naquele momento. Você gostaria de presentear o Abel com alguma coisa? Poxa. Tem vontade? Não, o Abel hoje no futebol é um dos meus maiores ídolos atuais, né? Um toy, vamos fazer um toy do Abel? Já tá fechado. Um toy Abel B6 pro fã? Já tá prometido, já. Vamos fazendo. Tá certo. Porque, é o que eu te falei, o Abel hoje é um dos grandes ídolos do Palmeiras, né? É um dos primeiros caras que eu pedi pra entregar a camisa do Locomotives. Ele deve estar recebendo essa semana agora. E com certeza, qualquer arte que eu possa fazer pra ele é uma honra. Com B6 junto, já tá fechado. Vamos fazer. Thiago, muito legal a sua história. Eu tô espiando aqui porque eu ganhei um presente. Tá falando de presente, agora acho que é a deixa, né? Olha só como eu tô chique, importante. Antes do que Abel, lindo! Antes do Abel, eu preciso dar um presente pra você. Né? É uma humilde lembrança. Essa aqui é um fine art, né? Olha só, vou mostrar. É um print, famoso print. Eu criei uma série de 50 ilustrações com Love. Durante a pandemia, né? Eu fiz algumas artes... buscando essa memória afetiva com palavras positivas, amor e tal. E aí eu queria trazer uma pra lembrar minha presença aqui. Amei muito. E ele nem sabia, mas eu sou uma apaixonada também por arte. Eu gosto muito. E tem essa pegada da pop art, Indioro, Roy Lichtenstein também, que eu gosto demais. Morei em Nova York e eu sempre buscava esse tipo de referências, exposições, assim. Então, desde que o Thiago surgiu aqui no nosso projeto pra fazer parte do nosso cenário aqui, eu falei, cara, demais, vamos junto, tamo junto. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, mas já tinha construído esse carinho e essa admiração um pela história do outro. E foi muito bom ter contado a tua história. Um trechinho, a gente poderia falar muito mais, mas ele tem uma agenda apertada, tem muita coisa pra fazer ainda. Mas eu acho que o principal é isso, assim, porque eu gosto de contar aqui histórias, óbvio, que se conectem com o esporte, mas histórias de pessoas, de trajetórias, que inspirem. Porque você sair do mercado financeiro, apostar em ser um artista, você se desenvolver, você conseguir chegar nas suas metas, nos seus sonhos, entregar um computador pro Neymar, pro Agüero, pro Suárez,
né? Agora, um boneco talvez pro Abel Ferreira, fazer a camisa do time do Palmeiras. São conquistas. E são conquistas que elas não têm um valor, não tem como mensurar o valor, não tem um valor financeiro para isso, né? É realmente um lugar na sua vida muito especial. É o que eu falo, essas conquistas são os sonhos do menino, né? Nem consigo falar muito que eu fico emocionado, agradeço o espaço. Com certeza, essas conquistas, elas não têm preço, né? É o sonho de criança sendo realizado, ter o nome de alguma forma no meu time, entregar algumas artes para alguns ídolos máximos. Ademir da Guia, e ser reconhecido por isso, né? Um cara como o Ademir dar um oi pra mim, mandar um áudio, falar, pô, eu lembro do dia que a gente tirou uma foto, obrigado pela camisa, não tem preço. Pode parecer bobeira pra ele, mas pra mim é uma coisa que toca lá no Thiago, que sonhava em um dia jogar futebol e hoje tá fazendo arte, né? Muito sucesso pra você, Thiago. Pra nós. E você pode acompanhar todos os nossos outros episódios, outras conversas interessantes que a gente teve aqui no B6. No nosso canal, temos também cortes especiais. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar com amigos, familiares. A resenha tá sempre on. A mãe tá on por aqui, viu? Já que a gente falou do pai tá on, do Neymar. A mãe tá on. E a gente se encontra toda quinta-feira com um novo episódio. Até mais!